Se você clicou nesse vídeo, é porque em algum nível já percebeu que o futuro não chegou com explosões ou guerras visíveis. Ele chegou em silêncio. Chegou com promessas de segurança, eficiência e ordem. E hoje eu vou te mostrar exatamente como, em uma cidade onde cada passo era calculado antes mesmo de ser dado, duas mulheres se apaixonaram no lugar mais perigoso possível, dentro de um sistema que não permite erros humanos. Tóquio, ano 2049. Uma metrópole impecável, limpa, funcional, onde o céu raramente é visto sem a sombra de drones cortando o ar. As pessoas aprenderam a andar sem pressa, não por tranquilidade, mas porque correr ativa alertas. Olhares se tornaram neutros, emoções discretas. Amar alguém, então, virou um risco estatístico. O governo chama isso de vigilância preventiva. Dizem que os crimes caíram, que a cidade nunca foi tão segura, mas ninguém fala sobre o preço invisível pago diariamente. Ninguém fala sobre o peso de saber que cada escolha é observada, prevista, arquivada, que cada desvio de comportamento pode custar um futuro inteiro. É nesse mundo que esta história começa. Não com rebeliões abertas, nem com heróis armados, mas com duas mulheres comuns, presas em lados opostos de uma mesma engrenagem. Uma aprendendo a desaparecer, a outra treinada para enxergar tudo. E entre elas, algo que o sistema jamais conseguiu prever, o amor como falha irreparável. E talvez, só talvez, seja exatamente por isso que essa história precisou acontecer. Em 2049, Tóquio não era mais apenas uma cidade, era um organismo, um sistema nervoso feito de sensores, câmeras e drones que cruzavam o céu como aves metálicas, silenciosas e incansáveis. Não havia esquina sem registro, nem sombra sem cálculo. Os prédios refletiam anúncios de tranquilidade enquanto algoritmos decidiam quem poderia ou não ser considerado um risco em potencial. A população chamava aquilo de normalidade, não por concordância, mas por exaustão. Questionar o sistema exigia energia demais. Aceitá-lo era mais fácil. As pessoas aprenderam a se comportar para as máquinas. Ajustaram passos, expressões, horários. Rir alto demais chamava atenção. Andar rápido demais também. Amar alguém fora do padrão, então, era quase um pedido de investigação. O controle não precisava ser violento. Ele era sutil, invisível e, exatamente por isso, quase perfeito. Hannah tinha 29 anos e um talento que jamais apareceria em currículos oficiais. Pele clara, cabelo preto liso, sempre preso em um rabo alto por praticidade, olhos castanho escuros que raramente encaravam alguém por muito tempo. Magra, discreta, fácil de ignorar, e era exatamente assim que ela sobrevivia. Hannah não lutava contra drones com armas, lutava com códigos, frequências e falhas microscópicas que só alguém profundamente atento conseguiria explorar. Ela criava a tecnologia para confundir sistemas de vigilância, mascarar padrões, atrasar previsões. Cada linha escrita era uma tentativa de devolver às pessoas algo que já não sabiam nomear: o direito de existir sem ser medido. Não se via como heroína, apenas como alguém que recusava viver completamente nua diante de máquinas que não sentiam culpa. Rúbia tinha 31 anos e carregava o corpo de quem aprendeu cedo a obedecer. Cabelo curto, quase militar, postura firme, músculos definidos por treinamentos repetitivos. Seus olhos escuros eram treinados para identificar padrões onde ninguém mais via nada. Ela pilotava drones do governo, máquinas que patrulhavam bairros inteiros, prevendo comportamentos, isolando riscos antes que se tornassem acontecimentos. Para o sistema, Rúbia era confiável, para os colegas, exemplar, para si mesma, uma contradição silenciosa. Porque enquanto seus dedos deslizavam com precisão sobre os controles, conduzindo olhos mecânicos pelo céu de Tóquio, algo dentro dela começava a falhar, não nos relatórios, mas na consciência.
Hannah e Rúbia existiam em lados opostos de uma mesma estrutura. Uma aprendendo a desaparecer, a outra treinada para ver tudo. Nunca deveriam se cruzar, nunca deveriam saber da existência uma da outra. Mas Tóquio, apesar de toda a sua eficiência, ainda era feita de erros humanos camuflados por sistemas perfeitos. Entre linhas de código e rotas aéreas, pequenos desvios começaram a surgir. Drones que perdiam alvos por segundos, sinais que não fechavam, dados que não coincidiam. Nada grave o suficiente para soar alarmes, apenas o suficiente para criar brechas. E é nas brechas que histórias impossíveis começam a respirar. O primeiro encontro não aconteceu com olhares. Aconteceu com uma falha. Hannah percebeu que em um determinado setor da cidade, seus bloqueios duravam mais do que deveriam. Alguém estava errando de propósito. Do outro lado, Rúbia notava drones sendo desviados por milímetros invisíveis, como se uma mão silenciosa os conduzisse para longe de algo que jamais deveria ser visto. Curiosidade não era permitida, mas nasceu mesmo assim. E quando duas pessoas começam a se procurar sem saber, o destino deixa de ser acaso. Ele vira perseguição mútua. Ana nunca acreditou em coincidências. Em um mundo governado por previsões matemáticas, erros repetidos eram mensagens. Alguém estava permitindo que ela escapasse. Não por falha técnica, mas por escolha. E isso a inquietava mais do que qualquer perseguição direta. Porque inimigos declarados são fáceis de identificar. Já aliados invisíveis exigem confiança. E confiança, naquele tempo, era um luxo perigoso. Ela começou a mapear os padrões de evasão. Horários, altitudes, rotas. Sempre o mesmo tipo de drone. Sempre a mesma precisão cirúrgica no atraso. Do outro lado da cidade, Rúbia fazia o mesmo exercício, mas em silêncio. Observava os logs e fingia concordar com relatórios que sabia serem incompletos. Cada assinatura digital apagada era um passo fora da linha, e cada passo fora da linha aproximava duas desconhecidas que já dividiam o mesmo risco. O primeiro encontro físico aconteceu longe das câmeras mais óbvias, mas nunca longe do perigo. Um mercado antigo, esquecido pelos algoritmos por gerar dados inconsistentes demais, pessoas demais, ruído demais. Hannah escolheu aquele lugar por instinto, Rúbia areceu por cálculo. Quando seus olhares se cruzaram, não houve reconhecimento imediato, apenas uma estranha sensação de familiaridade desconfortável, como se o corpo soubesse algo que a mente ainda recusava a aceitar. Elas trocaram poucas palavras, frases neutras, comentários banais, mas o silêncio entre elas dizia mais do que qualquer diálogo. Hannah sentiu o coração acelerar sem entender por quê. Rúbia sentiu algo ainda mais perigoso, vontade de proteger alguém que acabara de conhecer. Naquele instante, nenhuma das duas sabia quem a outra realmente era, mas ambas souberam que aquele encontro não deveria ter acontecido. Depois daquele dia, a cidade pareceu menor. Hannah passou a notar a presença de Rúbia antes mesmo de vê-la. Uma mudança sutil no ar. Um silêncio estranho nos drones próximos. Rúbia, por sua vez, começou a reconhecer os rastros de Hannah como quem reconhece uma assinatura emocional. Não eram apenas desvios técnicos. Havia intenção, criatividade, humanidade nos códigos que ela ajudava a esconder. Elas começaram a se encontrar novamente, sempre em lugares improváveis, sempre por pouco tempo. Nunca falavam sobre trabalho, nunca falavam sobre o governo, falavam sobre memórias, medos, sensações que não cabiam em relatórios. Cada encontro aumentava a tensão invisível ao redor delas. Amar, naquele mundo, não era apenas proibido, era rastreável. O sentimento não surgiu como explosão, cresceu como uma infiltração silenciosa.
Hannah se pegava esperando por Rúbia com uma ansiedade que nenhum código conseguia esconder. Rúbia, por sua vez, começou a errar propositalmente mais do que deveria. Não por descuido, mas por escolha consciente. Cada drone desviado era uma promessa não dita. Cada investigação sabotada era uma declaração muda de lealdade. Elas sabiam que aquilo não tinha futuro seguro. Mas também sabiam que negar o que sentiam seria uma forma lenta de morrer. E, paradoxalmente, amar passou a ser o único lugar onde se sentiam vivas. O sistema nunca previu isso, porque não havia variável para algo tão irracional quanto o amor genuíno. A verdade começou a emergir aos poucos. Hannah percebeu que os desvios vinham sempre da mesma central de controle. Rúbia percebeu que os códigos que protegia pertenciam à mulher por quem estava se apaixonando. Quando a confirmação finalmente aconteceu, não houve choque imediato. Houve silêncio. Um silêncio pesado, carregado de possibilidades terríveis. Elas se encararam como quem vê o abismo abrir sobre os pés. Hannah agora sabia que amava alguém do governo. Rúbia sabia que amava alguém que o sistema considerava uma ameaça. A linha que separava proteção e traição desapareceu. Restou apenas uma pergunta não dita. Até onde você iria por mim? Elas não fizeram promessas explícitas. Não precisaram. O pacto nasceu no olhar sustentado por tempo demais. Rúbia passou a manipular dados com mais audácia, arriscando a própria carreira. Hannah começou a construir rotas de fuga que incluíam 2 pessoas, não mais apenas uma. Cada ação era um passo mais fundo na ilegalidade emocional. A cidade continuava funcionando, os drones continuavam voando, mas algo havia mudado. Dentro do sistema, uma falha havia criado raízes. E falhas, quando ignoradas por tempo suficiente, não desaparecem, elas crescem, se expandem e, inevitavelmente, exigem um preço. Nenhum sistema tolera falhas por muito tempo. Aquilo que antes parecia ruído estatístico começou a ganhar forma nos relatórios centrais. Pequenos desvios, atrasos milimétricos, padrões que não fechavam. Não eram crimes, não eram rebeliões, mas eram insistentes demais para serem ignorados. Supervisores passaram a exigir auditorias mais profundas. Analistas humanos foram reintroduzidos no processo. Uma medida rara, usada apenas quando a máquina já não confiava em si mesma. Rúbia sentiu a mudança antes de qualquer aviso oficial. Os protocolos ficaram mais rígidos. As margens para improviso diminuíram. Cada decisão agora deixava rastros mais claros. Ela sabia que estava sendo observada não apenas pelos drones, mas por pessoas treinadas para desconfiar de tudo o que parecia humano demais. Hannah percebeu o perigo de outro modo. Seus sistemas começaram a exigir esforço dobrado para produzir o mesmo efeito. O tempo de invisibilidade encurtava. As brechas fechavam mais rápido. Era como se a cidade estivesse aprendendo com ela, adaptando-se, evoluindo para neutralizá-la. Pela primeira vez, Hannah sentiu algo que nenhum código conseguia resolver: medo real. Ela pensava em Rúbia com uma mistura de conforto e pânico. Amar alguém do outro lado da vigilância era como construir um lar dentro de um campo minado. Qualquer passo em falso poderia explodir tudo. Ainda assim, a ideia de fugir sozinha já não fazia sentido. O amor havia reescrito suas prioridades de forma irreversível. Rúbia passou a viver em camadas. A profissional exemplar durante o dia, a sabotadora silenciosa à noite. Cada login exigia autocontrole absoluto. Um erro mínimo poderia significar interrogatórios, isolamento, desaparecimento administrativo, uma punição comum naquele tempo. Mas o risco já não a paralisava. Pelo contrário, tornara-se combustível.
Ela sabia que estava atravessando um ponto sem retorno. Não era mais apenas sobre proteger Hannah, era sobre confrontar um sistema que lhe ensinara a obedecer sem jamais ensinar a sentir. E agora que sentia, não conseguiria voltar atrás. Os encontros ficaram mais raros, mais curtos, mais silenciosos. Às vezes, apenas caminhar lado a lado por alguns minutos já era suficiente. Não havia mais espaço para ingenuidade. Cada toque carregava urgência, cada despedida parecia definitiva. Elas aprenderam a amar em fragmentos, como quem rouba segundos de uma vida que não lhe pertence. E ainda assim, era nesses fragmentos que encontravam sentido. O mundo podia observá-las, podia medir seus passos, mas não conseguia acessar o que sentiam uma pela outra. Pelo menos, não ainda. Uma força-tarefa foi criada, oficialmente para otimizar rotas aéreas, extraoficialmente para identificar a origem das falhas. Rúbia foi designada para o grupo. O sistema confiava nela justamente porque não suspeitava, e essa confiança era a coisa mais perigosa que ela possuía. Cada reunião era um teste, cada pergunta uma armadilha. Ela desviava suspeitas com precisão, oferecendo soluções que resolviam problemas menores enquanto mantinham o núcleo intocado. Mas sabia que aquilo era temporário. Investigadores humanos não se cansam, eles insistem. Hannah começou a planejar uma saída definitiva. Não uma fuga desesperada, mas um desaparecimento elegante. Um apagamento completo de identidade. Para si e agora para Rúbia também. Era um plano arriscado demais para ser perfeito. Exigia tempo. Tempo que talvez não existisse. Quando contou a Rúbia, não pediu permissão. Apenas compartilhou a verdade. Rúbia ouviu em silêncio, consciente de que aceitar significava abandonar tudo o que conhecia. Recusar significava perder Hannah para sempre. Naquele instante, a escolha ficou clara, mesmo que o preço fosse alto demais. O sistema não anunciou o cerco. Ele nunca anuncia, apenas ajusta parâmetros. Rotas antes livres passaram a ser monitoradas com mais frequência. Zonas consideradas neutras perderam privilégios. A cidade parecia a mesma, mas respirava diferente. Hannah sentia isso no corpo. Não era paranoia, era leitura de padrões. O algoritmo estava aprendendo rápido demais. Rúbia também percebeu. As ordens vinham mais detalhadas, menos margem para interpretação, mais confirmações exigidas. Ela começou a sentir o peso de estar em dois mundos que já não se tocavam sem atrito. Proteger Hannah agora exigia não apenas habilidade, mas sacrifícios reais. Cada sabotagem deixava resíduos, não nos dados principais, mas nos metadados. Pequenas incoerências de assinatura, microdesvios de timing. Rúbia passava noites inteiras apagando rastros que nem sabiam existir. Seu corpo sentia o desgaste antes da mente admitir. Insônia, rigidez muscular, um cansaço que não se resolvia com descanso. Hannah percebeu primeiro. Tocou o rosto de Rúbia com cuidado, como se tocasse algo prestes a desaparecer. Pela primeira vez, a culpa apareceu, não como fraqueza, mas como lucidez. Amar alguém naquele mundo significava colocá-la em risco constante, e isso doía mais do que qualquer perseguição. Elas se encontraram em um local improvável, onde sensores antigos ainda funcionavam em ciclos manuais. Falaram pouco. Não precisavam de muitas palavras. Hannah expôs o plano final, uma sequência de apagamentos em cascata, um colapso controlado de identidades digitais. Não haveria retorno, nem garantias. Rúbia ouviu tudo com atenção absoluta. Não questionou a viabilidade técnica, questionou apenas uma coisa: o tempo. Hannah não respondeu, porque ambas sabiam que o tempo já não estava do lado delas. A decisão precisava ser tomada antes que alguém a tomasse por elas. O erro aconteceu em um turno comum.
Um drone não respondeu a um comando simples. Caiu em modo de espera por segundos demais. Foi pouco, mas suficiente. Supervisores notaram. Logs foram isolados. Um nome apareceu mais vezes do que deveria: o de Rúbia. Não como acusação, como curiosidade. E curiosidade em sistemas de controle é o primeiro passo para a condenação. Rúbia sentiu o impacto como um frio repentino na espinha. Não havia sido cuidadosa o suficiente, ou talvez fosse impossível continuar sendo. Depois disso, Rúbia se afastou, não por falta de amor, mas por excesso de medo. Diminuiu encontros, respondeu menos, criou silêncio como escudo. Hannah entendeu, mas compreender não tornava mais fácil. A ausência pesava mais do que a vigilância. Cada uma passou a carregar sozinha o peso das decisões tomadas juntas. A cidade continuava funcionando, pessoas continuavam vivendo, mas algo essencial havia se rompido. O espaço entre elas tornou-se um território hostil, ocupado por possibilidades terríveis que nenhuma queria verbalizar. Quando a convocação oficial chegou, Rúbia já sabia. Uma auditoria completa, presencial, sem possibilidade de recusa. O sistema queria respostas humanas para falhas humanas. Ela leu o aviso em silêncio, consciente de que aquele era o início do fim de algo, talvez de tudo. Na mesma noite, Hannah ativou protocolos que jurara nunca usar, medidas extremas, irreversíveis, não porque fossem ideais, mas porque eram necessárias. O mundo que as separava começava a ruir, e o que viria depois não poderia mais ser controlado. Elas se encontraram como quem desafiava a própria morte. Não havia mais cautela elegante, nem distância calculada. Quando Hannah viu Rúbia entrar naquele espaço improvisado, o corpo reagiu antes da razão. Os braços se fecharam com força, como se soltar fosse impossível. O abraço não era delicado, era urgente. Um aperto que dizia tudo o que não podia ser dito em palavras. O rosto de Rúbia se perdeu no pescoço de Hannah. A respiração quente denunciava o quanto ela precisava daquele contato. Não era apenas amor, era sobrevivência emocional. Beijaram-se como quem tenta provar que ainda existe. Beijos longos, intensos, carregados de medo e promessa. Cada segundo colado ao outro era um ato de rebeldia. Naquele mundo onde tudo era medido, o desejo se tornara algo quase obsceno. Mas ali, entre paredes que não escutavam, Hannah e Rúbia se permitiram sentir, sem filtro. Mãos que exploravam costas tensas, testas coladas, olhos fechados para não pensar no amanhã. O calor entre elas não era apenas físico, era a certeza de pertencimento absoluto. Rúbia segurou o rosto de Hannah com firmeza, como se quisesse memorizar cada detalhe. Beijou-a novamente, mais fundo, mais demorado. Hannah correspondeu sem hesitar. O corpo inteiro dizia sim, mesmo sabendo que aquele amor podia custar tudo. Elas riram em meio ao perigo. Um riso baixo, nervoso, quase insano. Riram porque amar daquele jeito era loucura, porque escolher uma outra em um mundo que exigia obediência era um tipo raro de coragem. Deitaram lado a lado, corpos próximos, dedos entrelaçados, como se aquela simples proximidade fosse um escudo contra o colapso iminente. Hannah encostou a testa no ombro de Rúbia e sussurrou que não sabia viver daquele jeito antes dela. Rúbia respondeu com um beijo lento, carregado de algo mais profundo que desejo. Compromisso silencioso. Não havia futuro garantido, mas havia ali uma verdade impossível de negar. Elas passaram horas assim, trocando carícias contidas, beijos roubados, abraços que se recusavam a acabar. O mundo lá fora seguia sendo monitorado, mas ali dentro o tempo parecia suspenso. Cada toque dizia fica,
Cada olhar dizia não solta. O sistema podia rastrear corpos, mas não conseguia mapear a intensidade daquele vínculo. Rúbia confessou em voz baixa que arriscaria tudo por Hannah sem pensar 2 vezes. Hannah respondeu que já estava perdida desde o primeiro encontro. Não havia mais retorno possível. Amar daquela forma não era a escolha racional, era a rendição. Quando chegou a hora de se separar, nenhuma das duas se moveu. O corpo resistia. O coração implorava por mais alguns segundos. Mais um beijo, mais um toque, mais um instante fingindo que o mundo não existia. Rúbia segurou Hannah com força, como se pudesse protegê-la apenas com os braços. O último beijo foi o mais lento de todos, não por hesitação, mas por consciência. Elas sabiam que depois dali, nada seria simples, nada seria seguro, mas aquele beijo ficaria gravado como prova de que o amor verdadeiro havia existido, mesmo sob vigilância total. Quando se afastaram, não foi por falta de desejo, foi por excesso de perigo. Hannah ficou observando Rúbia desaparecer na escuridão da cidade, sentindo o corpo ainda quente do contato recente. Rúbia caminhou com o coração acelerado, levando consigo o peso delicioso e doloroso de amar alguém que o sistema jamais permitiria. Naquele instante, ambas entenderam a mesma coisa, mesmo sem dizer. Se o mundo exigia que escolhessem entre segurança e amor, elas já tinham feito sua escolha, e o sistema ainda não fazia ideia do que estava prestes a perder. A ausência de Rúbia não era silêncio, era barulho dentro do peito. Hannah sentia o corpo inteiro reagir à falta dela como se algo vital tivesse sido arrancado. Cada canto da cidade trazia lembranças do toque, do cheiro, da respiração quente encostada na sua. À noite, o corpo pedia o que a mente tentava negar. Saudade não era pensamento, era sensação física. Um aperto contínuo que só se aliviava quando fechava os olhos e lembrava dos beijos longos, lentos, insistentes. Rúbia sentia o mesmo. Pilotava drones com a mandíbula tensa, os músculos rígidos, enquanto a memória das mãos de Hannah percorria sua pele como um eco impossível de calar. Ela desejava voltar correndo, abraçá-la sem pedir permissão ao mundo. O desejo não diminuía com a distância, crescia, ficava mais quente, mais urgente. Quando finalmente se viram de novo, não houve palavras. O corpo decidiu por elas. Hannah avançou primeiro, agarrando Rúbia como se tivesse medo que fosse desaparecer. O abraço foi tão forte que tirou o ar. Rúbia correspondeu sem hesitar, enterrando o rosto no cabelo de Hannah, respirando fundo como quem precisa daquela presença para continuar existindo. Os beijos vieram intensos, demorados, cheios de fome contida. Não havia delicadeza calculada, havia vontade acumulada. Beijos que não queriam acabar, que se repetiam, que diziam, eu senti sua falta, sem precisar de vós. As mãos tremiam, o mundo inteiro parecia distante demais para importar. Elas ficaram coladas uma à outra por longos minutos, testas encostadas, respirações misturadas, sentindo o calor compartilhado como um abrigo improvisado contra tudo. Ana deslizou os dedos lentamente pelos braços de Rúbia, como quem precisa confirmar que ela era real. Rúbia fechou os olhos, deixando-se ficar, deixando-se querer. Amar ali não era suave, era intenso demais para caber em gestos pequenos. Era aquele tipo de paixão que faz o corpo pedir mais proximidade, mais contato, mais presença. Elas se beijaram de novo e de novo, como se cada beijo fosse um lembrete de que ainda estavam vivas apesar de tudo. Rúbia sussurrou que pensava em Hannah o tempo todo. Hannah respondeu com um beijo ainda mais lento, carregado de emoção,
como se quisesse guardar aquele momento dentro do corpo. Não falaram sobre o futuro, não precisavam. O agora era intenso demais para ser dividido com medos. Deitaram lado a lado, corpos encostados, braços entrelaçados, sentindo o calor uma da outra como um pacto silencioso. Cada respiração compartilhada era um desafio ao sistema. Cada toque era um risco assumido com prazer. Amar daquela forma era perigoso, mas também era a única coisa que fazia sentido. Quando precisaram se separar outra vez, o corpo resistiu. Hannah segurou Rúbia pelo rosto, beijando-a com saudade antes mesmo da despedida acontecer. Rúbia respondeu com a mesma intensidade, como se quisesse deixar gravado em Hannah o quanto a desejava. Não era só tesão, era conexão profunda, era vínculo. Elas se afastaram devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo precioso. A distância voltou a existir, mas agora carregava o peso de tudo que haviam compartilhado. Amar a fim não era leve, era absoluto. Sozinhas novamente, ambas sentiram a mesma coisa. Não importava o risco, não importava o sistema, não importava o medo. Aquela paixão não era passageira, não era impulso, era escolha diária. Era aquela certeza silenciosa que nasce quando o amor deixa de ser dúvida e vira destino. Hannah sorriu sozinha, sentindo ainda o calor do corpo de Rúbia. Rúbia respirou fundo, sabendo que faria qualquer coisa para proteger aquilo. O sistema ainda não sabia, mas já estava lidando com algo impossível de apagar. Duas mulheres que se pertenciam. A saudade entre elas deixou de ser ausência e virou febre. Hannah acordava no meio da noite com o corpo quente, a mente tomada pela lembrança dos beijos molhados, demorados, daqueles que começam devagar e terminam sem fôlego. Sentia a falta do peso do corpo de Rúbia contra o seu, do abraço firme que a fazia se sentir protegida mesmo em um mundo hostil. Rúbia sentia o mesmo. Em cada voo, em cada monitor, era o rosto de Hannah que surgia primeiro na memória. O desejo não era apenas físico, era profundo, emocional, quase doloroso. Um querer que apertava o peito e exigia retorno. Quando se reencontraram, foi como se o tempo tivesse sido arrancado delas e devolvido de uma só vez. Hannah não esperou. Jogou-se nos braços de Rúbia, que a segurou com força, girando o corpo como quem não acredita que aquilo é real. Os beijos vieram quentes, intensos, cheios de urgência. Lábios que se buscavam como se tivessem sido separados à força. Não havia pressa para acabar, só vontade de continuar. Beijos repetidos, longos, carregados de saudade acumulada. As mãos exploravam costas, cinturas, como quem precisa reafirmar posse emocional. Era paixão sem vergonha, amor assumido no silêncio. Elas ficaram abraçadas por um tempo que nenhuma soube medir. O mundo podia esperar. Hannah encostou o rosto no peito de Rúbia, ouvindo o coração acelerado, sentindo o calor que sempre a acalmava. Rúbia envolveu Hannah como se quisesse protegê-la de tudo. O abraço não era delicado, era intenso, inteiro, necessário. Havia algo de profundamente feminino e forte naquela entrega. Dois corpos que se reconheciam, duas almas que se encontravam de novo. Amar ali era um tipo de loucura consciente, e nenhuma delas queria ser curada. Os beijos voltaram, mais lentos, mais carregados de emoção. Não havia pressa agora, havia profundidade. Hannah segurava o rosto de Rúbia como quem guarda algo precioso. Rúbia respondia com carinho intenso, beijos demorados, cheios de intenção, como se dissesse fica em cada toque. O calor entre elas era quase palpável, não precisava de palavras.
O corpo falava, o desejo era claro, mas mais claro ainda era o amor que sustentava tudo aquilo. Separar-se de novo foi quase impossível. Hannah chorou em silêncio, escondendo o rosto no pescoço de Rúbia. Rúbia beijou seus cabelos, sua testa, como se quisesse gravar cada detalhe. Promessas não foram feitas, não eram necessárias. A conexão já era mais forte do que qualquer plano. Elas se afastaram com o corpo ainda quente, o coração acelerado, carregando uma a outra por dentro. Amar daquele jeito não era leve, era absoluto, e nenhuma das duas queria menos do que isso. Sozinhas outra vez, ambas sorriram com a mesma certeza silenciosa. Não importava quanto o sistema apertasse, não importava o perigo. Aquilo não era um caso, era amor verdadeiro, daquele que enlouquece, que queima, que prende. Hannah sentiu o corpo ainda vibrando de desejo e carinho. Rúbia fechou os olhos, respirando fundo, sabendo que proteger Hannah significava proteger a própria razão de viver. O mundo ainda não sabia, mas já estava enfrentando algo que não poderia controlar. Hannah descobriu a verdade sem aviso. Não veio como confissão, nem como cena dramática. Veio como um dado fora do lugar, um padrão que só alguém como ela perceberia. Rúbia não estava apenas ajudando ocasionalmente. Ela vinha sabotando investigações há anos, alterando relatórios, redirecionando drones, assumindo riscos que nenhum agente racional assumiria. Tudo para proteger uma única pessoa. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Hannah. Cada beijo, cada abraço, cada encontro carregado de calor agora ganhava um peso novo. Rúbia não a amava apenas com o corpo e o coração. Amava com a própria vida, com a própria queda programada. Quando Hannah confrontou Rúbia, não houve negação. Apenas silêncio. Um silêncio pesado, cheio de tudo que nunca foi dito. Rúbia segurou o rosto de Hannah com as duas mãos, os olhos escuros cheios de algo que misturava desejo, medo e entrega absoluta. Beijou-a lentamente, um beijo diferente, mais profundo, mais triste, mais verdadeiro. Ela confessou que sabia desde o início quem Hannah era, que a reconheceu no primeiro erro impossível do sistema, que escolheu protegê-la mesmo sabendo que aquilo a destruiria. Amar Hannah nunca foi seguro. Foi uma decisão consciente de perder tudo. Hannah sentiu o corpo inteiro tremer. Agarrou Rúbia como se pudesse impedi-la de desaparecer. Os beijos vieram intensos, molhados, desesperados. Beijos de quem ama demais para aceitar a perda. Abraços que doíam de tão fortes, como se o corpo dissesse "fica", mesmo quando a realidade gritava o contrário. Rúbia beijou cada lágrima de Hannah com cuidado, com carinho feroz. Encostou a testa na dela. Respiraram juntas. O amor ali não era bonito, era cru, era urgente. Era aquele tipo de paixão que aceita o fim desde que o sentimento sobreviva. Rúbia executou o plano naquela mesma noite. Um colapso interno no sistema. Não grande o suficiente para chamar atenção imediata, mas profundo o bastante para apagar Hannah de todos os bancos de dados centrais. Identidade, histórico, previsões, tudo desapareceu. O preço foi imediato. Alertas internos, bloqueio de acesso, isolamento operacional. Rúbia sentiu o sistema se fechar ao seu redor como uma armadilha perfeita. Ainda assim, sorriu, porque Hannah estava livre, invisível, viva. Amar nunca foi sobre sobreviver juntas. Foi sobre garantir que uma sobrevivesse. Elas se despediram sem saber se aquilo era um adeus definitivo. Hannah segurou Rúbia com força,
beijando-a como se pudesse gravar sua existência na própria pele. Rúbia respondeu com a mesma intensidade, entregando tudo o que tinha naquele último abraço prolongado. Não houve promessas, só verdade, só amor nu, só aquela certeza silenciosa de que o que sentiram jamais poderia ser apagado, nem pelo sistema mais avançado já criado. Quando se afastaram, ambas choraram, não por fraqueza, mas porque amar daquele jeito muda alguém para sempre. O governo nunca anunciou a queda de Rúbia, apenas arquivou seu nome, reclassificou sua existência. Oficialmente, ela deixou de operar. Extraoficialmente, tornou-se um erro que ninguém queria revisitar. Hannah, agora invisível, carregava dentro de si cada beijo, cada abraço, cada noite de saudade ardente. O sistema venceu estatisticamente, mas perdeu no que nunca conseguiu medir, porque amar daquela forma cria algo indestrutível. O tempo passou de forma estranha depois da separação. Não como esquecimento, mas como espera silenciosa. Hannah viveu invisível por anos, mudando de nomes, cidades, rotinas, mas nunca de sentimento. Rúbia permanecia viva dentro dela como presença constante, em sonhos, em gestos pequenos, em cada vez que o coração acelerava sem motivo aparente. Rúbia, por sua vez, não desapareceu por completo. Foi empurrada para fora do sistema, para zonas onde o controle não se importava mais. Carregava cicatrizes invisíveis, mas também a certeza de que tinha feito a coisa certa. Amar Hannah havia custado tudo, e ainda assim, ela faria de novo. Elas se reencontraram sem drones, sem fugas, sem medo imediato. Um lugar simples, um espaço onde o céu ainda era céu. Quando se viram, o corpo reagiu primeiro, de novo. O abraço foi longo, apertado, definitivo. Um daqueles que diz: acabou, agora é nós. Os beijos vieram emocionados, molhados de lágrimas felizes. Beijos de quem sobreviveu, de quem resistiu, de quem esperou demais. Não havia pressa, só presença, só calor, só amor, finalmente sem contagem regressiva. Viver juntas foi um reaprender. Dormir tranquilas, acordar sem sobressalto, beijar na cozinha, abraçar sem calcular tempo. Hannah ria mais. Rúbia relaxava o corpo pela primeira vez em décadas. O amor delas não era mais clandestino, era cotidiano, e isso o tornava ainda mais intenso. Havia desejo, sim, muito, mas havia algo ainda maior: intimidade verdadeira. Aquela que nasce quando duas mulheres sabem exatamente onde tocar, no corpo e na alma. Elas se casaram sem cerimônia grandiosa. Apenas algumas pessoas, olhares sinceros, mãos dadas com força. Quando trocaram votos, não prometeram eternidade abstrata. Prometeram escolha diária, proteção, presença, amor real. Hannah beijou Rúbia com um sorriso que carregava toda a história delas. Rúbia respondeu com aquele olhar firme e doce que sempre disse e lembrava: estou aqui. O mundo podia ter tentado separá-las, mas falhou. Os filhos vieram depois, planejados, desejados, amados antes mesmo de existirem. Hannah observava Rúbia com as crianças e sentia o peito transbordar. Rúbia olhava Hannah e sabia que aquela vida era o verdadeiro triunfo. Ensinaram aos filhos o valor da liberdade, do cuidado, do amor que não pede permissão. Criaram um lar onde o afeto era seguro, quente, constante. Um lugar onde ninguém precisava se esconder. Às vezes, à noite, Hannah e Rúbia ainda se abraçavam em silêncio, lembrando de tudo o que atravessaram.
Beijavam-se devagar, com gratidão, não por nostalgia triste, mas por reconhecimento. Elas sobreviveram, elas escolheram, elas venceram. O sistema tentou prever tudo, menos o amor verdadeiro entre duas mulheres dispostas a arriscar tudo uma pela outra. E talvez essa seja a maior falha de qualquer controle. O amor não obedece. Mesmo anos depois, o amor entre Hannah e Rúbia ainda se manifestava no corpo, no jeito de se olharem quando ninguém mais estava prestando atenção, no toque que vinha sem pedir, no beijo lento antes de dormir, não por necessidade, mas por hábito de amar. O desejo não tinha desaparecido, tinha amadurecido. Tornara-se mais quente, mais consciente, mais inteiro. Elas não precisavam provar nada ao mundo. O que viveram estava inscrito na pele, na memória, na respiração compartilhada. Às vezes, em noites tranquilas, Hannah ainda sentia aquele frio bom na barriga ao se aproximar de Rúbia, como se estivesse se apaixonando de novo. Rúbia sorria, puxava Hannah para perto e beijava devagar, com aquela calma de quem sabe exatamente o que quer. E tem. O amor delas nunca foi morno, nem no começo clandestino, nem no final feliz. Sempre foi intenso, quente, verdadeiro, daquele que atravessa fases sem perder o brilho. O sistema tentou classificar pessoas, prever comportamentos, controlar futuros, mas nunca conseguiu entender isso. Duas mulheres que se escolhem todos os dias são mais fortes do que qualquer algoritmo, porque o amor real não segue lógica fria. Ele cria atalhos, ele quebra padrões, ele resiste. Hannah e Rúbia não venceram porque fugiram, venceram porque ficaram, porque insistiram, porque amaram quando era mais fácil desistir. Elas nunca esqueceram quem foram, nem o que perderam, nem o que arriscaram, mas também nunca permitiram que o passado os prendesse. Transformaram dor em cuidado, medo em presença, desejo em vínculo profundo. E talvez isso seja o verdadeiro final feliz. Não apagar a história, mas viver apesar dela. O amor entre Hannah e Rúbia nunca pediu permissão, nunca pediu aprovação, nunca se explicou. Ele simplesmente existiu, intenso, quente, cheio de saudade, beijos demorados, abraços longos, desejo vivo. E isso por si só já era um ato revolucionário. Tóquio seguiu em frente. Os drones mudaram de modelo. As leis mudaram de nome. Mas em algum lugar longe dos mapas centrais, duas mulheres viveram algo que nenhuma cidade monitorada conseguiu impedir. O amor delas não apareceu em estatísticas, mas mudou tudo. Talvez o futuro não seja sobre tecnologia mais avançada. Talvez seja sobre coragem emocional. Sobre escolher alguém, mesmo quando o mundo inteiro diz não. Sobre beijar com verdade, abraçar com força, amar sem pedir desculpa. Porque quando tudo é controlado, amar livremente é o maior ato de resistência que existe. Essa história não é apenas sobre Hannah e Rúbia. É sobre todas as pessoas que já amaram em silêncio, que já sentiram saudade doer no corpo, que já desejaram alguém que parecia impossível. Se você sentiu algo assistindo, é porque essa história tocou uma verdade sua também. Talvez agora você esteja lembrando de alguém, de um beijo que marcou, de um abraço que salvou, de um amor que mudou tudo. E talvez seja exatamente por isso que essa história precisava ser contada. O sistema sempre vai tentar prever, controlar, padronizar.
mas o amor verdadeiro sempre encontra uma falha. Se essa história te tocou, deixe um comentário, não por algoritmo, mas por memória, por todas as histórias que ainda precisam existir. Porque no fim, quando tudo falha, o amor permanece.